Você faria uma tatuagem com um tatuador que não tem nenhuma tatuagem no corpo? Zero tatuagem? Você pularia de paraquedas com um instrutor que nunca fez nenhum treinamento, um instrutor que nunca se formou, um instrutor que nunca fez nenhum curso de paraquedismo? Você pularia com esse cara aí? Subiria no aviãozinho e se jogaria com ele? Ou você faria uma cirurgia e se você perguntasse para o médico lá, cirurgião, ele nunca se atualizou, nunca se atualizou não, mas nos últimos 5 anos ele nunca leu um livro, nunca participou de nenhum congresso, nunca fez uma parada. Você faria uma cirurgia com esse médico? Nesses 3 casos, muitas pessoas falam, André, eu faria, não tô nem aí, não, vida louca, life is crazy, man, e segue para frente. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que acontece é o seguinte, nós estamos na era dos profissionais. Os amadores estão ficando para trás. E por que eu estou falando isso? Porque no nosso mercado, venda de carro, venda de automóveis, gestão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem vendedores que têm 200, 300, 400 anos de experiência e nunca leram um livro, nunca se adaptaram, nunca se atualizaram. E aí você fala, André, mas esses caras aí, estão vivendo, estão vendendo, mas, cara, não, desculpa, mas não tem como. Mesmo com a sua experiência diária, a sua experiência da loja, você acaba sucumbindo em alguns pontos. Que só uma formação, que só uma palestra, que só um curso, que vai te dar, entendeu? É muito engraçado. Se eu contar uma história rapidinho aqui, eu toquei muitos anos da minha vida, né? Eu toquei profissionalmente como DJ, muitos anos. E quando eu era mais novo, eu queria ser DJ e tal, eu fuçava, comprei equipamento, fiz um monte de coisa. E aí minha mãe, ainda viva, ela falava pra mim assim, André, você é o que você gosta disso? Vai fazer um curso. E eu achava que eu era o top dos DJs. Eu falei, pra que eu vou fazer curso? Já faço umas festinhas aqui, faço umas festinhas, pra que eu vou fazer um curso? Eu manjo do bagulho, dos tocadiscos, das picapes e tal. Aí tanto minha mãe falava, eu falei, vou fazer o curso de DJ. Mas na realidade eu queria fazer o curso só para conhecer os caras mais famosos, que aí na minha cabeça eles iam me ver tocando, falar, pô, esse moleque é bom, e vou levar eles para trocar comigo. Essa era a minha ideia do curso, não era para eu aprender, era para eu mostrar o que eu já sabia, e olha as ideias do louco aqui, do humilde, né? Aí, beleza, eu fiz o curso, fui fazer o curso. Primeiro dia no curso, eu lembro, você já viu DJs, né? A gente toca com fone e tal, bonitinho. E o fone ele tem 2 lados. Eu tava fazendo uma aula, a primeira aula que a gente tava mexendo com fone, eu não tava conseguindo fazer a aula, né? Porque a música, eu não tava conseguindo achar o tempo da música. E aí o professor, o Celcinho Double C, ele chegou em mim e falou assim, você não está conseguindo achar o tempo da música porque você está usando o fone errado, ele está invertido. Eu falei, mas como invertido? Como ver? O fone é igual, 2 buracos, você coloca, que a gente usava um fone aqui e um fone fora, para você escutar o ambiente. Aí ele falou assim, ó, a batida, a música é estéreo, então às vezes você tem o pedal e a caixa, né, do bumbo, tum, tá. Esse tá, ele tá em segundo plano, ele tá no fone que você tá ouvindo. E a primeira batida que era para você estar ouvindo tá do lado de fora. Você tá com o fone invertido. Foi, não é possível. Aí eu inverti o fone, deu tudo certo, tudo lindo. Então, assim, aquele dia em diante, eu falei, putz, eu tenho que aprender muita coisa. Muita coisa, eu não sei de nada. Se na primeira aula, no primeiro detalhe de um fone, o cara já me deu no meio, você imagina o resto que ia ter. Isso eu vejo muito no dia a dia da loja. Os vendedores eles não estão se capacitando. Eu não estou dizendo nem esses treinamentos online, não, que isso também tem que ser feito. Mas não estão se capacitando. Vendedor, você não precisa fazer uma faculdade para ser vendedor, se bem que tem hoje, mas você se atualizar. Nós estamos na era da inteligência artificial, nós estamos na era dos aplicativos, nós estamos na era de várias situações que não é só para fazer meme, para ficar brincando. É para vender, para atualizar o seu portfólio de técnica de venda e de um monte de coisa. Por você ter uma ideia, olha só, esses dias eu estava com a vendedora e o cliente estava indagando, porque você vai montar os seus argumentos em cima do seu conhecimento. Quando você vai neutralizar uma objeção é uma opinião do cliente. Para você neutralizar uma objeção, você precisa ter argumentos, e argumentos em cima de conhecimento. Então, o cliente estava reclamando da taxa de juros. Ele falou que a taxa de juros estava muito alta.
Muito alta a taxa de juros, nossa, muito alta. Aí, quanto que era a taxa de juros que ela estava fazendo? Ela estava com uma taxa de juros de 1,39. Ela estava usando a taxa de juros 1,39. E aí o cliente meteu o louco, falou um monte de coisa para ele e ela não soube argumentar com ele. Quando eu cheguei para ajudar, eu falei para o cliente, desculpa, só para entender aqui. Aí ele me falou, não, André, a taxa de juros que ela está usando aqui comigo é muito alta. Eu falei, quanto que é a taxa de juros? 1,39. 1,39? Bom, o senhor. Aí eu falei para o cliente, o senhor sabe bem que hoje joga até joga a responsabilidade para o cliente, né? Você fala assim, o senhor deve saber bem. A Selic hoje ela está em 15% ao ano, né? 15%. Aí eu falei para o cliente assim, a Selic hoje está 15%. Quando o senhor pega uma taxa Selic a 15%, que o Banco Central ele vende essa taxa para os bancos privados, o banco, o senhor sabe bem disso, que banco não perde, né? Ele compra essa taxa do Banco Central, então você pega lá, 15% divide 12, dá 1,25. Então, o banco ele vende a taxa, o Banco Central vende essa taxa para o banco particular por 1,25 ao mês. Ela está fazendo a taxa de 1,39. O banco está ganhando bem pouquinho em cima disso daqui. Está ótimo, uma taxa maravilhosa. Qualquer taxa abaixo de 1,25 é uma taxa excelente que alguém está pagando essa taxa, alguém está subsidiando esse valor. Seja montadora, seja concessionário, enfim, alguém está fazendo isso para que o senhor pague menos, porque menos de 1,25 o banco está perdendo. O senhor acha que o banco perde? Não perde. Então, essa conversa... O cliente falou, eu não tinha pensado nisso. Falei, lógico que sim. Então, assim, a taxa de 1,39 é uma ótima taxa. Ela é uma ótima taxa. Levando em conta a Selic. Por quê? Porque é conhecimento. Por quê? Porque você tem que saber, você tem que se atualizar. E aí, a vendedora não se atualiza, ela acaba sucumbindo para um cliente que compra... Eu costumo falar para as equipes que eu tô junto, um cliente, ele compra um carro, o melhor dos clientes, o cliente do dinheiro, ele compra um carro a cada 2 ou 3 anos. A cada 2 ou 3 anos. Se o vendedor vender 10 carros por mês, são 120 carros no ano, e o cliente compra um carro, ele vende 120. Quem conhece do negócio? O cliente, é o vendedor. Então, por falta de conhecimento, por falta de atualização, por falta de uma coisa um pouquinho mais elevada, acaba se perdendo venda. Então, pense um pouquinho nessa questão da formação, pense um pouquinho na questão de buscar um pouco mais de conhecimento, de fazer alguns cursos, de investir um pouco em você. Você é o seu maior investimento. É o vendedor SA, a sua mesa na loja é uma empresa. Então, se eu tenho 20 vendedores, o que mais se capacitou é uma empresa mais bem preparada para poder atender um cliente. Ou, consequentemente, ele vai ganhar mais dinheiro que eu, né? Porque se tem uma pessoa que faz a mesma coisa que você, tá ganhando mais que você, uma. Ou ela sabe coisas que você não sabe, ou ela aplica coisas que você não aplica. Não tem segredo. Nosso mercado não tem que inventar roda. Mas você tem que entender um pouco mais de carro, você vai ter que entender um pouco mais de financiamento, você vai ter que entender um pouco mais de tecnologia para conversar, um pouco mais de política, sendo isento, um pouco mais do mercado. Enfim, são conhecimentos básicos que podem te dar um pouco mais de camisa, um pouco mais de tarimba na hora de uma negociação, porque o cliente ele não quer negociar com o amador, e quando a gente passa por amador, o cliente ele se sente no direito de crescer em cima da gente. Ele pensa o seguinte, esse cara não sabe porra nenhuma, eu vou pra cima dele. Simples assim. Então, pensa nisso, pensa com carinho, se capacite, gaste um pouco de dinheiro com você. Existem várias formações gratuitas, existem várias formações pagas, existem vários profissionais bons no mercado. Então, assim, faça uma peneira, dê uma olhada, mas invista um pouco em você, que você vai ver que com um pouco mais de conhecimento, em carro, né? Não conhecimento em carro, conhecimento no que pode te ajudar, você vai ter uma performance melhor e aí você vai ser mais bem visto, vai ter mais segurança para fazer as suas tratativas. Beleza? Bom, dia 20, tem mais 10 dias aí para o final do mês, corre atrás, qualquer coisa, se precisar, estamos aí. Aqui no QR Code tem minhas redes sociais, aqui é meu Instagram, que também está aqui, e fica à vontade. Um abraço apertado, fui!